para sempre. O livro é do Jesus do seu dia a dia, do nosso irmão Adinaldo Fabiano, pelo Espírito Gilberto Moraes. Quase nada é para sempre. O corpo físico que se contempla no espelho um dia deixará de existir. A maldade que ainda existe no coração do homem um dia deixará de existir. O desmando dos déspotas possuem um dia deixará de existir. Até mesmo o planeta Terra, que por hora alberga você, um dia daqui a alguns bilhões de anos também deixará de existir. Deste modo, considerando que quase nada é para sempre, o sofrimento que experimenta hoje com a doença física, mais cedo ou mais tarde, irá passar, porque ele também não é para sempre. Se aceitar com resignação seu sofrimento, ele passará mais depressa. O amor não passa, pois este é para sempre, é eterno. O amor de Deus para conosco, o amor de Jesus pela humanidade, o amor que um dia iremos aprender a ter uns pelos outros. Somente o amor dos bons sentimentos são eternos, porque emanam de Deus. Lembre-se sempre, a beleza física passa, a beleza interior permanece. O ódio passa, o amor é permanente. A paz do mundo passa, a paz de Cristo permanece. O dinheiro passa, o pilar de amizade não se acaba nunca. E assim seja. Vamos continuar pensando em Deus e Jesus e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em erros e tentações, mas livra-nos do mal, porque só teu o reino e a glória para sempre. Mestre Jesus, que esta prece seja levada até os pés do Pai e venha transformar de luz e de bênção para todos nós, encarnados e desencarnados. Dá-nos a tua proteção, nos abençoa, nos ampara, nesta manhã maravilhosa que nos proporcionaste, Pai amado. Porque sou teu Deus, o bem e a glória para ti. Jesus amado Deus, nos abençoa, nos protege, nos ajuda, abençoa esta casa da cristandade. Dá-nos paz, alegria, saúde para todos nós. O bênção. Abençoa o nosso irmão monástico da família americana. Que ele seja parado e protegido pelo seu sagrado, pelo seu dia espiritual. Que ele tenha sabedoria e inteligência para mostrar para nós esse ensinamento maravilhoso do Cristo. Amado Deus, obrigada, Mestre, obrigada, Pai. E fica conosco hoje, agora e sempre, e assim seja. Com a palavra do nosso irmão. Bom dia, queridos. Vamos receber a nossa irmã. Uma manhã maravilhosa de bênção e de chuvas também. Só necessário, né? Para a nossa sobrevivência como vida, né? Vida planetária. Não poderia deixar de ser. Então, o nosso tema hoje é sobre julgamento, ou seja, não julgai, não vamos julgar as circunstâncias que neste momento nos acertam e vamos agradecer mais uma vez a Deus. Vamos ver aqui o que diz a mensagem de Jesus com relação a não julgar. Não julguem,
Não julguem vocês, não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem será dado a vocês uma boa medida, calçada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida usada também será, que usarem será usada para vocês. Lucas capítulo 6, versículo 37 a 38. A primeira coisa que nos remete a um entendimento da negatividade que Jesus nos oferece para o julgamento é qual o sentido desse julgamento. Por quê? Porque julgar faz parte de um raciocínio lógico, da qual nós somos dotados. Lembramos que nós somos seres humanos vivenciando na razão, pela inteligência, em busca da eternidade, do Espírito, da espiritualização. Lembramos que temos o livre-arbítrio, mas nos ensina da vida, em especial para nós outros, enquanto espírita, de que temos a liberdade de matar, nós temos a escravidão da consciência. Então, por que Jesus nos convida a essa negativa de não julgar? Se podemos e devemos fazer juízo de valores, e muitas das vezes na nossa dificuldade de compreensão, né? Fazer também os desvalores em relação àqueles que estão na nossa trajetória. Se bem, porém, quanto a nós, no sentido de si mesmo, o nosso julgamento é totalmente diferente daquele que fazemos a outrem. Se não fosse assim, como diríamos a um juiz, um respeitado magistrado, que no seu dever de fazer cumprir a lei, o que faria ele se tivesse que julgar o seu? Digamos assim, especial seu filho, não é mesmo? Nós sabemos que a lei não permite exatamente por isso. Porque o nosso julgamento, como se diz respeito àquele que nós amamos, ou a nós mesmos, difere completamente com relação ao reino. Porque envolve também os nossos sentimentos. Então, já começamos a ter um entendimento de qual o julgamento a que Jesus se permite a nos oferecer a ideia de negatividade. Nós sabemos que existem leis, certo? E leis, segundo o jargão jurídico, diz que ela é dura, mas é lei. E se existe lei, e a lei, abre parênteses, ela é morta como escrita, fecha parênteses, ela se vivifica no campo das nossas interpretações ou da nossa palavra. Por exemplo, no campo humano, nunca um juiz dá a mesma sentença que o outro em relação a, digamos assim, a uma absolução ou uma condenação, né? Sempre há as diferenças, embora a lei se dê. Então, e tenhamos essa condição de que a lei por si só é morta. Quem transforma a lei em vivenciação ou vivifica são as nossas interpretações humanas. E por outro lado, ainda é muito obscuro, muito frágil. Por quê? Porque nós não temos condição ainda de ter toda uma verdade plena e completa. Nossas condições ainda não se permitem a isso.
Mas o que explica a doutrina espírita? Que nós estamos na evolução do caminhar, tá certo? Em descoberta dessas verdades, em aquisição do conhecimento dessas verdades. Portanto, existem 3 características de nós com relação ao julgamento. É o comportamento, certo? É a atitude e é a percepção. Com relação à atitude, muitas vezes nós tomamos a atitude como se diz no linguagem, tá certo? Levado e dominado, tá certo? Pelos impulsos e pelos costumes. Não é verdade? Nós temos um exemplo bem claro disso com relação à lei. Daqui a pouco nós vamos discernir um pouco melhor sobre o julgamento da mulher adulta. Mas, de choque, nós podemos entender o seguinte, que a atitude nossa, ela é compulsiva em relação ao julgar. Então, quando nós julgamos, muitas vezes, por uma atitude, nós somos influenciados uns com os outros, tá certo? Em relação ao que diz a interpretação da lei. O nosso comportamento também não nos permite julgar como nós gostaríamos de que fosse dentro de uma justiça, né? Porque, padre, todo comportamento condenatório no sentido de violência é uma injustiça. Também, abrindo novamente o discernimento para o caso da mulher adúltera, o apedrejamento resta por conta da lei que deveria ter sido cumprida, tá certo? Porque está na lei de Moisés, seria que é e sempre será um ato de violência. Então, se é um ato de violência, não é justiça. Então, que nós tenhamos no nosso dia, que nós tenhamos essa devida atenção. Todas as vezes que eles fazemos julgamento, ou até uma ação de julgamento, em que está implícito, certo? Ou até mesmo explícito, o ato de violência contra aquele que está sendo julgado não é justo. Estamos praticando uma violência em nome daquilo que nós chamaríamos de justiça. Até porque a justiça é nos convidada, certo? A ver e sentir a verdade. E aí nós nos perguntamos, então, sendo assim, devemos fechar os nossos olhos, né? Passar a mão sobre a cabeça daquele que, digamos, está sob o nosso julgamento, e achar que não devemos fazer nada. Não é bem. Se estamos em lei de sociedade e a lei como é dura, mas a lei, ela deverá ser cumprida. E a responsabilidade não é nossa. Fazer essa justiça. Como também não é responsabilidade nossa fazer a justiça em relação aos outros por ação de um momento. O que diz a doutrina espírita em relação a nós? Somos eternos. E ela prova isso muito bem. Né? O que diz a doutrina espírita em relação ao tempo? Ele é eterno. E nós temos prova disso. Por que nós temos prova disso? Porque nós somos imortais. Nós somos criados imortais. E somos espíritos. Ou não estamos no espírito. Então, quando esses fatores se juntam, o nosso julgamento tem que ser no sentido de quê? De educar. Porque aquele que está necessitando de ser julgado, até mesmo por nós, quando esse julgamento é no sentido de ajudá-lo, é educar. E a condenação, quem faz é o tempo, é a justiça divina, são as leis humanas também.
que pune enquanto sociedade, mas não pune enquanto o Espírito está em eterna evolução. Então, nós temos que fazer essa dosagem no ímpeto das nossas emoções com relação a esse julgamento. Nós temos que ter esse discernimento e ter essa força de vontade, acima de tudo, misericordiosa. Porque não é à toa, quando eu digo não é à toa, mas por acaso também, já que estamos falando nesse sentido, que no Evangelho segundo o Espiritismo, não julguei estar interligado ao capítulo de ser misericordioso. E quando não compreendemos a necessidade de ser misericordioso, e aqui Jesus coloca isso muito bem, porque ele veio e será dado em vocês, e uma boa medida será calçada e sacudida, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada. E quando não compreendemos o sentido pleno, ou mesmo já dentro da nossa necessidade parcial de misericórdia, nós não conseguiremos compreender, tá certo? As vontades divinas misericordiosas conosco. E ela existe, e nós somos essa realidade aqui e agora, neste momento. Por que estamos aqui? Por que temos essa oportunidade outra de rever nossos erros, tá certo? Dominar os nossos impulsos e buscar a nossa evolução? Porque existe uma misericórdia. Está atrelada à justiça? Sim. Não deixa de ser. Mas o que nós espíritas nos sustentamos como princípio básico? Que essa misericórdia nos oferece o quê? A oportunidade de prosseguir, e essa oportunidade misericordiosa, embora faça justiça, está de acordo com as nossas condições, não é mesmo? As nossas condições, que também existe. Está sobre a nossa condição humana. Então, é o entendimento da misericórdia de Deus que nós devemos compreender. E esta percepção, eu falei da atitude, do comportamento, tá certo? E esta percepção, ela deve ser subjetiva. Ela não pode ser objetiva. É aquilo tudo que a doutrina espírita nos prega. Olha, nós somos de ontem, estamos hoje para amanhã. Então, o que é o erro? Que passamos segundo em relação à eternidade. Que nós também cometemos. E ainda cometemos. Então, essa percepção é uma atividade sensorial nossa. Por isso que nos é recomendado pelo próprio Cristo também. Não passais aos outros aquilo que não gostaria de receber. O que significa isso no sentido de julgar? Uma percepção sensorial, ou seja, dos sentidos em relação ao julgar, no sentido muito mais, digamos assim, humano e cruel de condenação. Por quê? Porque para nós já sabemos que a condenação não existe. Para nós, como doutrina espírita, na nossa visão, não existe condenação. Como não existe perdição ou estamos perdidos? Não existe. Nós sabemos disso. Nós temos essa certeza pela bondade, pela misericórdia de Deus. Porque senão fica difícil para nós compreendermos mortalidade ou eternidade. Então, essa percepção é que nos oferece, tá certo? Valores, pontos que ainda buscamos conquistar. Como, por exemplo, a afetividade. Foi o que Jesus fez com a vida. Foi afetivo. Não foi condenatório, mas também foi educador. Mulheres, cadê aqueles que te condenam? E ela está por baixo.
meio que silenciosamente, esperando ser aquele momento, o seu último, o seu verdadeiro momento, e se for o Senhor. Pois se eles não te condenam, quem sou eu para te condenar? Ele oferece o perdão da afetividade e da compreensão e da misericórdia, mas ao mesmo tempo educa. O que ele diz para ela? Disse: vá e não volte mais a pecar. No sentido de se voltares, e estarás novamente carregando para ti toda aquela turma enfurecida, sequiosa de justiça, porque a lei de Moisés te condenou. E a falta de percepção sensorial está em quem? Está naquela turma enfurecida, tá certo? Sequiosa para o aprendizamento daquela mulher que não teve a percepção de observar. Mas vem cá, se o adultério é uma lei condenatória pela morte e pelo apedrejamento, por que quem contribuiu para a condenação daquela mulher não estava lá? No caso dela, o sentido de adultério é amplo, mas vamos restringir o caso dela, que foi uma transgressão no sentido de casamento, né? De agressão, digamos assim, do seu próprio corpo, ao se permitir a outro homem. Cadê o adulto? Também. Não estava lá. Cadê aquele que se dizia vítima, digamos assim, das circunstâncias da traição da sua mulher, do marido? Também não estava lá. Pelo menos a Bíblia não relata isso. Então, essa percepção sensorial que nos traz a afetividade, né? E a indulgência também, é que nos permite analisar. Cadê? Poderíamos até dizer, na questão do machismo. Tudo bem, está explícito aí o machismo, mas não é o nosso momento no cerne da questão de entendimento. Cadê os demais que contribuíram àquele momento de fraqueza daquela mulher, tá certo? E não condenaram os homens que levaram a ela isso. Né? No caso do marido, quem sabe, e o amante. Olha só, então a gente começa a compreender, né, essa questão que parece ser muito complexa de julgar e dizer assim, não, a partir de agora não tem por aí. Fazemos juízo de valores porque nós somos dotados de razão. É claro que se observarmos o erro, certo? De alguém, e que a gente se propõe agora a fazer aquele momento um momento de ajuda, realmente não devemos passar a mão na cabeça. Dentro do assunto, mas de caráter particular, quando eu era adolescente, que tinha algumas retorias, todo adolescente tem, né? Certo? Como diz o Roberto Carlos, eu ouvi os conselhos do meu pai. E de uma dessas que eu sempre ainda me lembro, ele dizia isso, quando eu estava muito peralta, né, naquele tempo, da juventude, né? Juventude da década de 60, 70, 80, eu chegava tarde da noite, e no outro dia ele disse assim, olha, vou te dizer uma coisa, cuidado com o que você faz por aí, porque eu sou teu pai, e nunca vou deixar de ser filho, mas eu não vou passar a mão na sua cabeça. Não pense você que eu vou passar a mão na sua cabeça. Cobrir os seus erros. Agora, seu pai, eu sou até o último dia da minha vida. Cabe a nós, então, esse entendimento de julgar associado ao sentimento. No caso dele, pai. No caso do nosso pai maior, também. Então, o que diria este Pai que está acima de nós, que nos criou com tanto amor, se nós, entre irmãos, nos degladiamos e condenamos
as atitudes de um com o outro no sentido de aniquilamento até mesmo da vida, porque muitas das vezes o apedrejamento não é só físico, é moral. Né? Que pai é esse? Como se sente na sua misericórdia? Aí vem a alerta. Tá? Aí vem a alerta. À medida que julgares, será julgado. Não disse que nós somos condenados, que será julgado. Então, é esse propósito nosso, tá certo? Que nos remete a dar aquele freio no momento certo, em que nós estamos sendo levados a, obrigatoriamente, muitas das vezes, a julgar o nosso semelhante. Nós precisamos passar por isso, né? Como eu disse, no sentido de julgar, a verdade não precisa de violência, a verdade precisa de testemunho. A verdade precisa de ser testemunho. Por quê? Porque as interpretações humanas, elas, muitas das vezes, estão muito mais sustentadas pela inteligência, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Né? Porque a inteligência por si só não responde aos nossos atos. Tá? O que significa isso? Porque a inteligência, ela nos remete à ação, mas muitas das vezes nós não passamos pelos reflexos. Aquele senso comum que nós chamamos, né? Não passamos por esse senso comum. Então ela não corresponde aos nossos atos. Não corresponde aos nossos atos. Mas ela é responsável também pelo nosso ato. Por que por si só não corresponde aos nossos atos? Porque na questão do julgamento nós precisamos da inteligência, certo? E do sentimento para poder realmente fazer um julgamento equilibrado. Então, nas interpretações da lei, ou na nossa, nós temos muito cuidado com termos de porque a lei é essa e eu sei pela minha inteligência que é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Então, nós precisamos termos essa ideia que não é por aí. Agora, não vamos também ser submissos a pura e simplesmente vontade do nosso sentimento. Por quê? Porque também é prejuízo. É como diz a doutrina espírita, é que tem um equilíbrio entre a razão, tá certo? E o sentimento. Precisamos desses dois equilíbrios para assim fazer o nosso julgamento. E foi isso que Jesus fez, tá certo? Ele não se deixou levar pelo absolutismo da lei, porque se assim ele fizesse, ele estaria o quê? Teria virado as costas com relação à pergunta. Esta mulher cometeu adultério. E diz a lei que ela deve ser condenada. Se ele se levasse pelo absolutismo, ou seja, se ele não refletisse, o que aconteceria? Ele virava as costas, você tem razão. Você tem toda a razão. E virava-se as costas e ela hoje, na história, teria sido apedrejada. Ele não se deixou levar. Então, que nós também não deixamos levar pelo absolutismo das nossas ideias. Não deixamos levar por esse nosso absolutismo. Embora o relativismo tenha suas facetas, suas nuances, mas nós temos que ser ponderados nessa questão de relativo. Porque quando é relativo, porque voltamos ao começo da nossa palestra. Quando o relativismo é para aquele que amamos, é injusto. Quando o relativismo é para o outro, ele se transforma na lei dura e cruel. Tá certo? E aí, é esse o veredicto do Cristo para com não judeus. É esse o veredicto do Cristo.
Espírito Santo. A oportunidade a ela foi dada, a história não conta o prosseguimento da sua vida, mas com certeza ela teve alguém que educou, alguém que educou seu sentido, que fez ela refletir se ela voltou para a sua vida normal ou se ela mudou a sua trajetória. Se ela reconheceu os seus erros e não pecou mais como diz a Bíblia. Então nós temos que ter essas circunstâncias de momento de não morrer, né? Tá certo? E tudo isso transcende. O que é transcender? Está acima de nós. Tá certo? Tudo isso se fizermos buscando o aconselhamento e a percepção que nos é dada, principalmente o aconselhamento de Cristo em relação a não julguei como negativa, mas no sentido que senão é no sentido da forma humana como ainda julgamos. Então nós transcendemos. E aí, quantas as vezes, né, que nós, na nossa sã consciência, fizemos um bem, perdoando, fizemos um bem amando e deixando a responsabilidade do julgamento para o outro. E sendo misericordioso com aqueles que a justiça humana, a lei humana, social, precisou e precisa condenar no sentido humano. Até porque a condenação humana, embora ainda exista alguns países que aceitam a pena de morte, mas no sentido geral é a privação da liberdade. É a privação da liberdade. E essa, digamos assim, seria, entre aspas, ou é o maior castigo que se pode dar ao nosso semelhante. Tá certo? O cerceamento da liberdade. Porque nós somos livres, espíritos livres. Embora prisão matéria física, né? Mas aqui dentro, o pensamento, o sentimento que nós somos livres. E aí a condenação humana é nesse sentido. E o que é bem pior ainda, o que ainda se vê, mesmo que pouco, mas ainda se vê, são os riscos sumários de julgamento pela própria mão, que ainda existe. Né? Tá certo? Os lixamentos. Lixamento físico, lixamento moral, difamação, calúnia. São formas de julgamento. E que a gente tem que se policiar e tem que evitar. Então, nessa vida amanhã de hoje, né, o nosso propósito é esse. É fazer uma reflexão ampla desse julgamento. Tá, e a partir do não que Jesus nos afirma, buscar o porquê não. E quando não? E quando o sim? Quando a nossa necessidade nos obriga a fazer o julgamento. Então são tantos, digamos assim, essas nuances, esses detalhes, mas que a gente pode sim administrar com grande maestria em nós, extirpando de nós, certo? Aí as nossas deficiências de reconhecimento do que transcende, o que está acima de nós, e conhecimento e sentimento das nossas condições humanas. Parece assim ser palavras bonitas, ou tanto quanto difíceis. Não é. Iremos nos lembrar sempre quando depararmos com essas circunstâncias. Na televisão, quando nós vemos muito, e como tem todos os dias, não é mesmo?
a questão da violência, a questão da vítima, a questão do autor. Ou então dentro de casa, quando somos obrigados a julgar os nossos. O que às vezes é muito mais difícil. Principalmente para o coração de mãe, né? Principalmente para o coração de mãe. Mas a gente tem que não julgar, mas fazer um juízo de valores e até onde. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, né, a ação humana é segundos, frações de momentos. E outra, nós, se formos julgar da forma como estamos, aí, enquanto a sociedade é acostumada a julgar, nós estamos julgando a ação. Nós não estamos julgando o ser. E é esse o propósito maior de Jesus. Esse é o cerne da questão. Quando ele diz, não julgueis. Não julgueis o ser. Se tiver que julgar a atitude humana, julgue. Mas lembre-se da condição que você recebeu do Pai. Em termos de misericórdia e perdão das suas ofensas para com, digamos assim, com ele. Para a gente entender, né? Tá certo? E dar a oportunidade de cuidar. Então, nesse sentido, nós temos que transcender a matéria, tá certo? Para podermos fazer o nosso julgamento coerente, justo, misericordioso, tá certo? Indulgente, até mesmo bondoso. Porque mais tarde virá a sua recompensa, que é o que ele diz. À medida que julgar, será julgado. Então, esse será julgado pode ser um comprometimento maior nosso, nessa questão de julgar, ou pode ser a recompensa. Pode ser a recompensa. E a recompensa virá, muitas vezes, com absoluta, digamos assim, certeza, daquele que nós fomos indulgentes com relação ao Senhor. Que nós fomos misericordiosos. Pode ser até aqui mesmo, né, em vida. Pode ser até aqui mesmo. Quem sabe um dia que, por alguma, digamos assim, razão, tivemos que julgar alguém e fizemos dessa forma, ele dirá depois, olha, você me deu a oportunidade de reconsiderar meu Deus. Você não me condenou. Porque, com absoluta certeza, foi esse o sentimento de agradecimento daquela mulher que estava fadada a ser apedrejada. Estava fadada a ser apedrejada. O reconhecimento dela, quem sabe mais tarde. Pode até não ter sido com relação a Jesus. Pode até não ter sido no plano físico. Talvez não tivesse tempo, porque Jesus se foi, né, fisicamente. Mas quem sabe no mundo espiritual. Eu deixei de ser adúltera. Eu lutei contra a minha fraqueza como mulher naquela época, porque você me deu a oportunidade de viver. Não me condenou. Eu estou falando da mulher porque no caso foi a mulher, mas isso se estende a todo mundo, tá? Essa questão do adultério, nós sabemos muito bem que vai vir por aí. Nós sabemos muito bem de que forma o adultério se expande muito mais no campo masculino por conta da libertinagem do homem, nos seus costumes, nos seus comportamentos e das suas atitudes, do que o homem. Hoje, embora a mulher, embora não, deve ser a mulher, já conquista seus espaços com muito merecimento, já vem tarde, mas eu estou falando daquela época, em relação àquela época, transportando para os dias de hoje, né? Só ela seria condenada. Né? Então, é esse o nosso propósito. É esse o propósito do Espírito. Tá certo? Ele nos remete a essa transcendência física, comportamental, hipócrita, tá, de atitudes costumeiras, né, muito costumais, por conta de cultura também, tá, que nos remete à concepção e à ideia de espiritualização. Até porque, né, ficar nesse fechamento nosso, dessa nossa palestra da manhã de hoje, que o Cristo não falou para os homens, falou para os filhos.
que muitas das vezes ainda é incompreendido naquela época, tá certo? E que redundou com a crucificação, por transgredir, segundo os conceitos da época, tá certo? Leis, foi crucificado. Mas ele não falou para os homens, ele falou para o Espírito que ele matava. Bom dia, que Jesus nos abençoe. Obrigada, Pai, por este momento maravilhoso aqui nesta casa, essa oportunidade que nós tivemos para ouvir esse ensinamento. Não julgueis para não ser julgado. Muitas das vezes você vai julgar. Então, gente, Cristo recomenda que nós não julguemos os outros para nós não sermos julgados com a mesma moeda. Obrigada, Pai, por esta manhã maravilhosa, com muita chuva, mas nós sabemos que a chuva é abençoada por ti. Obrigada, Jesus, por esses ensinamentos e meus cuidados, que nós possamos interiorizar, refletir e colocar sempre em prática esses teus ensinamentos. É difícil, mas vamos tentar, Pai, vamos tentar para que nós possamos fazer, passo a passo, a nossa reforma íntima. Muito obrigada, Pai, por tudo. E neste momento nós pedimos que nós possamos receber um passe magnético da espiritualidade amiga que aqui se encontra em nosso recinto. Que possa ser banhado em cada um de nós as drogas medicamentosas, os fluidos benéficos, de cura, de alegria, de entendimento, de compreensão, de harmonia, de saúde para todos nós. Abençoa, Pai, os desencarnados que se encontram nesta casa, que eles sejam levados para uma colônia espiritual, que eles sejam atendidos nesta colônia. Aqueles que se encontram em nossas casas, que eles possam ser retirados dali e levados para o campo da meditação. Obrigada, Pai, por tudo. Fluidifique essas águas que aqui estão. Transforme em remédio. Envia para o teu laboratório infinito essas drogas medicamentosas, curadoras, que possa purificar essas águas, transformando em remédio. E cada um que fizer o uso dela se sinta amparado e fortificado para a prática do Deus e amor. Obrigada, Mestre. Obrigada por tudo. Nos leve em paz para o nosso lar. Nos dá um dia feliz, uma manhã maravilhosa, muita paz, alegria, saúde para os nossos familiares, meu Pai. Abençoa os nossos familiares, abençoa nossos filhos, abençoa nossas casas, abençoa, Pai, abençoa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja, Pai. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.